Oi, gente, depois de um tempão sem fazer vídeo, voltei agora para o terceiro capítulo do livro Vá Cuidar da Sua Vida, de Pablo Marçal. Vamos lá, por alguns motivos eu tive que parar, por causa que eu não estava tendo recursos para isso. Mas agora a gente pode dar continuidade e vamos para o terceiro capítulo, né? Que tem o título dele se chama A Arte de Furar o Seu Tanque de Combustível. Vamos lá. Pare de gastar a sua energia. Sempre que me perguntam com o que você se preocupa, eu sempre tenho a mesma resposta. Não me preocupo com nada. Pode parecer arrogante ou prepotente, mas é de fato uma verdade. E quem convive comigo experimenta disso. Mas por que as pessoas insistem em fazer essa pergunta? Porque gastam muita energia com aquilo que não podem resolver e acham que todos são iguais a elas. As coisas mais importantes que vejo é que as pessoas sequer compreendem o que é preocupação e por isso acham bonitinho falar: "Ah, eu me preocupo com você. Estava tão preocupada com isso ou aquilo. Eu não me preocupo com nada." Sabe por quê? Pois a preocupação é a má utilização da sua imaginação e um gasto de energia sem retorno. E a imaginação é um dos maiores recursos que você tem disponível no seu cérebro. Só uma pausa, vamos falar aqui. A nossa memória, ela é atemporal. Quando a gente recorre ou a gente traz de volta uma lembrança ou alguma imagem, ela pensa que está vivendo aquilo naquele momento. Por isso que quando a gente lembra algo, a gente retorna aquela imagem no cérebro, uma imagem triste, a gente chora, porque é como se nós estivéssemos revivendo novamente aquela situação. Então, o que é a preocupação? É eu trazer a minha memória, recobrar a minha memória, ou então imaginar algo que aconteceu ou que vai acontecer, como forma, e isso gera uma preocupação. Então, eu estou gastando a minha energia, os meus pensamentos. Gente, pensar gasta energia. O cérebro consome energia, consome glicose. Então, é isso que ele está querendo dizer. Eu estou me cansando, pensando naquela situação, estou me preocupando. Então, é interessante também que a Bíblia fala assim, trazei à memória coisas que nos dão esperança. Porque eu acho que isso nos impede de pensar ou se preocupar com as coisas, né? Então, como é que eu não vou gastar essa minha energia? No momento que eu estiver recordando essas preocupações, eu automaticamente identifico e retiro da minha memória. Começo a colocar outras coisas na mente, vou fazer outras coisas, vou pensar em outras coisas mais importantes. Mas é óbvio que é impossível não se preocupar de alguma forma. Mas aí nós temos que escolher, fazer escolhas conscientes na nossa memória. Vamos lá. Quando você se preocupa, é como se você estivesse por um tempo represando a sua energia. E no momento da preocupação, você libera toda essa energia no momento errado. Da mesma forma que as comportas de uma hidrelétrica é aberta, mas ao invés de liberar uma de cada vez, à medida que aparece a necessidade, você as libera de uma só vez, gastando muita energia e desperdiçando recursos. Ou seja, quando toda essa energia que você utilizou na sua mente, em vez de você utilizar no momento certo, você coloca ela de uma vez para fora e gasta toda aquela sua energia que você tem e não no momento certo, no momento adequado para poder agir. Nesse contexto, a água representada baixará rapidamente, que é a energia, né? Nós estávamos falando de uma represa. Da mesma forma que você perderá energia e se tornará um zumbi. Você se sente assim? Quando a gente se preocupa tanto,
Por exemplo, um exemplo meu, né? Eu sempre fui muito interna. Eu pensava demais. E graças a Deus eu quebrei isso. Então eu se sentia muito desgastada, porque toda a energia do meu corpo eu estava utilizando no cérebro, na mente. Internamente, meio que desconectada com as coisas, pensava mais do que vivia ou que agia. Quando você se utiliza dos seus maiores recursos, gasta sua energia e, consequentemente, sua própria vida, como você tem cuidado da sua vida? Como tem gastado cada minuto do seu dia, liberando todas as comportas de uma vez ou poupando para os momentos de necessidade? Gastar sua energia com a preocupação tirará toda a sua energia do agora. O agora precisa ter pelo menos 70% do seu tempo. Vamos lá? O agora precisa ter 70% do seu tempo, não o futuro. O agora precisa ter pelo menos 70% do seu tempo. Sei que parece absurdo, mas se você não tem pelo menos 70% do seu tempo no agora, você está preso no passado e por isso é depressivo, ou você ficará focado no futuro e então se tornará um ansioso. Qual é a sua desculpa? Fazendo um adendo, lembrando, gente, como se aplicar essa questão aqui que ele está falando? Ficar no passado, preso na depressão, no futuro, preso, ansioso, né? Vamos lá. Tem pessoas que mesmo com todo o conhecimento aqui, eu tô preso no passado, no futuro, elas precisam de uma medicação, porque é disfunção, tá? Não é uma conversa que vai mudar a mente dela. Algumas pessoas estão em um estágio inicial e sim, elas conseguem mudar o pensamento, mudar, destrancar a memória, mas nós temos aquelas pessoas que têm uma disfunção fisiológica na liberação de neurotransmissores e por isso ficam presas, ou às vezes não presas, mas as emoções desniveladas. A gente tem que ter muito cuidado nisso aqui, porque a gente pode achar que uma pessoa está tomando remédio porque ela não quer se libertar do passado ou é ansiosa porque não quer se libertar do futuro. Não é isso, muitas vezes é porque ela não consegue de forma fisiológica, tá? Mas ela consegue trabalhar e a terapia ajuda, aprendizado, leituras como essas aqui ajudam demais. Vamos lá. Já sei que você sofreu muito e não consegue se libertar do passado porque sua história é triste demais. Conheço muitas histórias tristes, mas sou especialista em ajudar essas pessoas a canalizarem essa energia do passado para produzir o agora, a vida que deseja ter. Você é diferente. Não se arrepende e nem se amargura no passado, mas gasta tempo demais pensando no amanhã, nos seus projetos, nos sonhos, desejos e acaba não fazendo nada. No agora. No agora é uma pergunta, tá? Sabe o que acontece com você? Crise de ansiedade. Isso é verdade. Puramente verdade. Já passei por isso. É por isso que a maioria das pessoas tem síndrome do pânico, TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado, fobias e etc. Só que a gente faz isso sem perceber, sabe? A gente não tem uma educação emocional, não tem uma educação de administração de pensamentos, gerenciamento de pensamentos, de atitudes, de emoções. A gente vai no automático, a gente quer algo, a sociedade nos impõe muito isso. A necessidade de conseguir coisas, a necessidade de construir, de ganhar, de fazer, de aparecer, praticamente nos impõe a isso. Então, é difícil ter esse conhecimento, porque ninguém está disposto, a vida está correndo, ninguém quer parar para aprender sobre mente, sobre emoções, gerenciamento. Só quando a gente entra numa situação dessa, que a gente procura um profissional, é que começamos a procurar conhecimento da psicologia. Continuando. É uma emoção caracterizada por um estado desagradável de agitação, estou falando de ansiedade, interior.
às vezes acompanhada de comportamentos nervosos ou sensações de morte iminente. A ansiedade é a morte de amanhã, mas vivenciada no seu hoje. É como morrer todos os dias. Entendeu? Pare de assistir vídeos motivacionais e ler livros de autoajuda que te empolgarão a princípio, mas depois tudo se dissipará, porque não gera resultados. É como alguém que está com fome, mas acha que comer um petisco matará sua fome. Pare de comer porcaria. Alimente-se daquilo que gerará saúde para o seu corpo, sua alma e seu espírito. Coma bons alimentos. Pare de se enganar. Ou seja, o que é que você tem nutrido na sua mente? O que é que você tem se alimentado? Ele está falando aqui de parar de ler livros de autoajuda, motivacionais, porque motivação não gera ação, mas sim uma disciplina, um ensinamento. Então, se você nutre isso na sua memória, na sua mente, você tem resultados, você tem alimento propício para isso, né? Pare de se enganar, como ele fala aqui. Chega dessa vida medíocre e frágil, onde você se desculpa nas suas fraquezas para não agir. Você precisa buscar coisas que ativarão seu espírito, ou seja, que vão te dar um start aí, a sua alma em direção ao seu propósito, para que cada passo que você der esteja interligado ao que precisa ser feito, nem no ontem, nem no amanhã, mas no hoje, quando a gente se conecta no que temos que fazer hoje, para que eu possa chegar no amanhã, aí sim você consegue viver bem. Eu sei que muitas pessoas gastam tempo demais presas no passado, lembrando de suas conquistas, suas derrotas, seus medos e tantas outras coisas que ficaram para trás. Pare de se martirizar e se autoflagelar. Chega de mimimi. Você só precisa estar 10% do seu tempo no passado, lembrando, 10% no passado, 70% no presente, e reconhecer os seus fatos vividos, observando o que precisa ser melhorado e focalizando nas ações que tomará para fazer as coisas serem diferentes. Repito, pare, você só vai precisar estar 10% no seu tempo passado, as lembranças do passado, tá? Passado são memórias, lembranças. Passado, buscando reconhecer os fatos vividos. Reconheça os fatos vividos e observe o que precisa ser melhorado. A gente só tem que lembrar do passado para observar aquilo que tem que ser melhorado e localizando nas ações que tomará e focalizando nas ações que tomará para fazer coisas serem diferentes. 20% do seu tempo precisa estar no futuro para que você consiga estabelecer metas. 10% no passado, 70% no presente, 20% no futuro. Para quê? Para estabelecer metas. No passado, apenas para observar os fatos vividos e melhorar, focalizar naquilo e nas ações que tomará para fazer diferente. Objetivos alcançados, vamos lá. Inclusive, visualizar no futuro, tá? Visualizar e projetar atitudes dentro do seu propósito. Caso contrário, você vai trocar o pouco de energia que ainda tem para comprar o que nunca será seu. É como subir no cume de uma montanha. Você pode até ir lá para observar o que vem pela frente, mas não consegue ficar lá tempo demais. Depois, o ar é rarefeito e você começa a sentir sintomas como aumento de frequência cardíaca, dores de cabeça, sensação de falta de ar, fadiga, náuseas e dificuldades de respirar. Isso te soa familiar? Sabe que pode acontecer com você a morte, mas você não liga para isso. Talvez seja por esse motivo que você deseja estar mais no amanhã do que no agora. Como ele falou, estar no futuro é sua morte, é vivenciar a sua morte do amanhã, só que agora. Quando você não cuida da sua vida,
e gasta energia com coisas que não são para serem experimentadas no agora, você se mata. Mas é aos poucos, e aí nem percebe. Quando vê, já está morto e putrefato. Mas se acostumou com o cheiro da carniça. Ele é bem radical aqui nas analogias. Os abutres rodeiam você e você ainda acha que quem está morto é o outro, quando só estão esperando seu último suspiro. Coloque um limite para não gastar mais do que 10% no seu passado. Caso contrário, o seu conta-gotas da morte poderá ser acelerado e você morrerá antes do esperado. Se em sua contagem o agora estiver menor do que esse teto, limite estabelecido, ou você morre pelo passado, ou morre por causa do futuro. É isso que você deseja? A morte? As pessoas que gastam mais do que 70% com o agora experimentam resultados extraordinários e uma vida abundante. Isso é verdade. Maravilhoso viver o agora, porque você se preocupa com o agora, você está vivendo. E eu te pergunto, você quer essa vida? É claro que não. Se você realmente quisesse, estaria fazendo algo por si mesmo, mas você não está. Mas acredite, existe uma vida divertida, produtiva, livre de condenação, sem culpa, feliz, onde você não se preocupa com o que foi e nem com o que virá, mas compreende que cada dia possui seus próprios desafios. A palavra de Deus já é bem explícita nisso, só que a gente não interpreta assim. Ele é aquele. Ele diminui. Como é que fala? Ai, Jesus. Deixa pra lá. E sabe o que mais? Você é grato por isso. Ele destrincha, deixa mais perceptível, né? E agora é o único momento, o agora é o único momento que você realmente possui. E é só isso que você tem. Se você estiver neste exato momento aproveitando agora, estará amando as pessoas e me se sentindo amado por elas. Somente essa atitude gerará um resultado estratosférico nos seus resultados. Sabe como chamamos o agora? O chamamos de presente. E recebe esse nome pois você precisa abri-lo todos os dias e aproveitar o melhor dele. Me lembro de um sonho que eu vi certa vez. Nesse sonho, duas mulheres ganhavam presentes. Um deles era grande, muito valioso, mas a mulher que o recebia fingia alegria, mas logo o desprezava. A segunda mulher recebeu um presente bem menor, mais simples, mas também valioso. Mas essa sim abriu o presente que recebera e ficou muito agradecida. Você quer receber esse presente? Só que, para tê-lo, você precisa fazer como a segunda mulher do sonho e abri-lo todos os dias, repetidamente, sem nunca desprezá-lo, que é a vida, né? O viver, o presente, e fazê-lo no agora. É incrível o que ele fala, a forma que ele fala. Entenda que pelo menos 85% das preocupações nunca darão em absolutamente nada. Vamos colocar isso na nossa mente. 85% das preocupações nunca darão em absolutamente nada. Então me responda com sinceridade. Por que você gasta energia com isso? Tô perguntando pra mim mesma também. Por que eu gasto energia? Gente, eu já tô me liberta dessa fase. Então, por que você joga o seu agora no lixo? Você tá fazendo isso. Você pensando no futuro, no passado. Você tá jogando fora no lixo o seu agora. Se suas preocupações não vão acontecer. Se você é uma pessoa preocupada, você está diminuindo a barra de contagem do agora e então aumentando a barra de contagem do futuro, ou seja, gastando sua energia. Talvez você seja alguém que foi bem-sucedido no passado e teve glória nesse momento da vida.
Eu, por exemplo, trabalhei na Brasil Telecom e fui executivo lá por 8 anos nesse grupo, que hoje é conhecido como a Oi. Já tive nessa empresa mais de 200 colaboradores em todo o meu grupo empresarial. Posso te dizer que aqueles foram bons tempos, mas as pessoas que perguntam se eu sinto saudades naqueles anos que trabalhei lá, sabe qual a minha resposta? Não. Foram muitos momentos bons nesses anos, mas eu só fico 10% do meu tempo no passado para tocar nesse assunto, porque ficaram histórias muito boas, e se você tem uma história de um passado bom ou ruim, você ficará remoendo e trazendo esse passado para o seu cérebro e fica conectado lá naquele estado. O que você viveu é um estado inexistente, porém seu cérebro não se dá conta disso e acredita que é o seu momento atual, como eu falei para vocês, tá? O cérebro ele é atemporal. Ele vem, volta, mas ele revive a situação. Ele não entende, ele vive as mesmas emoções ao relembrar. O agora com o passado. Gastando toda a sua energia que seria para o agora com o passado através de uma lembrança acionada. Você que é depressivo tem a mente configurada para ficar no passado, como eu já disse. Você que é ansioso tem a configuração cerebral para o futuro. E quando você é os dois? E lasqueira. Ai. Ai, vamos lá. Você que é ansioso tem a configuração cerebral para o futuro, como eu também já comentei. Mas existe uma boa notícia para você. Independente da sua programação mental, há uma possibilidade de reprogramar seu cérebro, chamados de mindset ou mudança de mentalidade. Você precisa configurar sua mente para o estado atual, para o agora. Ninguém faz nada a não ser no agora. Tudo é no agora. Estudando neurociência, inclusive indico que estude também sobre isso, eu descobri que o cérebro é atemporal. Então, o processo de imaginação é um processo poderoso. E é esse mesmo processo que faz com que qualquer pessoa alcance o que deseja antes mesmo de colocar os olhos. Existe um segredo nisso que acabei de te dizer. Uso muito a frase que diz muito a respeito disso. Essa frase toca muito minha alma, meu coração e o meu cérebro, e obviamente os meus resultados também são permeados por ela. Ela diz o seguinte: a sua alma, sua mente tem saudades de coisas que os olhos jamais veem. Para aplicar isso na sua vida, você precisa se utilizar da imaginação. Você precisa primeiro chegar com a sua mente para que o seu corpo chegue depois. Depois que você chegar com a sua imaginação, o seu corpo te obedecerá e nunca ao contrário. Pare de tentar dar ordem primeiro para o seu corpo, ele é um rebelde e não te obedecerá. Primeiro, você mentaliza e alcança a sua alma, que são as suas emoções. Depois o seu corpo chega lá, nunca ao contrário. Isso chama autodisciplina. Não gaste energia com a preocupação, porque preocupação é uma das toxinas mais perigosas para acabar com a vida de uma pessoa. E essa pessoa entra em um estado terrível de não bater resultados e não experimentar o extraordinário. E é isso que você quer? Quando a gente se preocupa, ou geramos um estresse e o nosso corpo libera cortisol. Cortisol inflama as células do nosso corpo. Esse é o resultado da intoxicação devido às emoções. Dê um basta nas preocupações. Se você é pai ou mãe, muito provavelmente se preocupa com seus filhos e acaba gastando toda a sua energia. Pais, sejam os exemplos dos seus filhos. Não gastem energia com isso. Pare de ensinar preocupação para as pessoas. Pare de viralizar doenças invisíveis para os outros através de comportamentos doentios que você tem. A preocupação é uma toxina
que você está atraindo para você mesmo. Não é através da mentalização que você fará diferente, mas através das ações. Você precisa ter atitudes. Comece fazendo a tarefa proposta neste capítulo para que você compreenda que o seu pensamento só poderá ser transformado à medida que você tem ações. Pensamento não muda pensamento. Ou seja, eu pensar que vou conquistar alguma coisa, eu posso pensar, mas eu não conquisto. Mas se eu pensar, enviar para minha alma e agir, aí sim é uma conquista, né? Atividade. Você que é preocupado, faça a lista abaixo, com as 10 preocupações que você tem, e coloque uma data com a ação que você terá para enfrentar cada uma dessas preocupações. Além disso, coloque data para as ações em ordem de prioridade, de 0 a 10, com a sua vontade de se livrar disso. Vamos lá para mostrar para vocês aqui. Dá para ver. Preocupações, ação, data, grau de prioridade. É isso, galera. Esse foi o terceiro capítulo do livro Vá Cuidar da Sua Vida, do Pablo Marçal, que tem me ajudado muito e vai ajudar vocês também. Beijão. Se você gostou desse vídeo, compartilha e curte. Aí.